Bondoso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pela bênção de mais essa oportunidade que estamos tendo nessa noite, de reunirmos, Senhor, em torno da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por nos conceder essa bênção, Senhor, de estarmos reunidas, apesar das distâncias, mas tem sido uma bênção, Senhor, em nossas vidas. Quero te pedir a Tua bênção pela Tua serva Castorina, que vai trazer a mensagem, que ela possa, Senhor, ser usada por Ti, e que a Tua palavra venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades. Te agradeço por essa bênção, entrego todo esse trabalho aos Teus cuidados, no nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãs, eu vou ler um salmo para a gente meditar aí, tá? É o Salmo 34, do 1 ao 8. Essas últimas semanas eu tenho lido esse salmo e ele tem falado muito comigo. Então, Salmo 34, de 1 a 8. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provém e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Amém? É maravilhoso, né? A gente ter essa certeza, né? Que nós temos um Deus vivo, um Deus misericordioso, bondoso para conosco, né? Agora, neste momento, Nenzinho, Orli, por favor, canta um corinho para nós, para a gente já passar a palavra para a irmã Castorina, porque aí a gente tem mais, né, um tempo para ouvir, ela vai se apresentar para aquelas que não a conhecem, né? Então, a gente vai ter um momento dela. Então, por favor, um corinho para nós. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Amém. Pai querido, mais uma vez nós colocamos nós nas tuas mãos. Que o Senhor, ó Pai, possa estar na direção, ó Pai, deste momento agora, em toda essa reunião. Que tudo, ó Pai, que formos ouvir neste momento, através da nossa irmã, que venha de encontro às nossas necessidades e que o teu Santo Espírito possa ter liberdade na boca da tua serva.
que nós possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Nós colocamos nas tuas mãos porque nós confiamos, pois oramos agradecidas no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nossa irmã Castorina agora, por favor, esteja à vontade, tá? Obrigada, Elizabeth. Boa noite a todas. Célia Honorato, que bom te ver, minha querida. Há quanto tempo. Muito obrigada a todas as irmãs de Petrópolis, né, nossas conhecidas, as irmãs de Carangola que estão ali, as anjas de São Paulo, não sei se tem mais alguém de São Paulo, mas as irmãs daqui, tá? Minha tia, minha prima, a Maria Alves da Silva, minha tia, com a Aloíde, sua filha. Que coisa boa a gente estar junto nessa noite. A Ilza é muito zelosa, a Ilza lá de Carangola, ela me manda todos os convites, ela é minha secretária particular, sabe? A Ilza me manda todos os convites das lives, e Castorina, eu só dou um ok para ela. Aqui, a nossa igreja, nós temos a reunião de oração, estudo bíblico toda quinta. Então, hoje eu justifiquei a minha ausência, né? Mas então, com as irmãs de Vila Cristina, hoje é a primeira vez que eu estou podendo ter o privilégio. E a Ilza sempre me manda, então tem as terças, tem as segundas e outros dias. E muito obrigada, viu, Ilza, do seu cuidado. Nem sempre eu posso estar presente, né? Mas eu louvo a Deus da forma como as mulheres abraçaram essa plataforma digital. Célia, é impressionante, Célia Honorato, como as mulheres sentiram essa necessidade de estar com essa plataforma. Marisa, do Rio. Boa noite, Marisa. Que bom te ver, minha querida. Como as mulheres sentiram o desejo e abraçaram essa plataforma. As mulheres têm reunido semana inteira, toda semana. É de São Paulo, é as irmãs de Belo Horizonte, aí de Betim, é as irmãs de Curitiba, as irmãs de Carangola, é as irmãs de N outros lugares de Minas Gerais. Eu sei que eu sempre tenho convite, às vezes é 2 no mesmo dia, as irmãs de Ribeirão Preto. Então, em julho, nós fizemos o acampamento à distância, né? Foi o primeiro acampamento virtual e foi uma coisa gostosa. Eu falava isso com a irmã Elizabeth no começo. E depois daquele período, foi, não que começou, mas já estavam algumas reuniões, e depois do acampamento, aquilo deu um boom, né? Nas reuniões online. As irmãs de São Paulo fizeram encerramento há uns sábados atrás aqui, né? As irmãs do interior de São Paulo, de Américo, também fizeram o encerramento, Ribeirão Preto ainda não. Então, mas louvado seja Deus pela forma como as irmãs têm trabalhado para o serviço do Senhor. E eu gosto muito de ver o ministério do Senhor Jesus aqui na Terra, como ele relatou o feito das mulheres, falou dos homens e sempre, como lá em Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3, ele eliminou as mulheres que o sustentaram no seu trabalho, com seus bens, mulheres ricas. Eu gosto dessa definição que ele deu, não é? Então, ele balizou o trabalho das mulheres, ele valorizou esse trabalho das mulheres. E nós estamos fazendo um trabalho para o reino e de grande valia, para a sustentação da Igreja de Deus nessa terra. Assim como temos o nosso papel fundamental dentro de casa, na família, nós temos um papel fundamental na igreja. E eu tenho conversado com algumas pessoas e falado que nós estamos nos últimos dias. Nós não sabemos se vamos voltar a reunir presencialmente. Não sabemos. O Senhor Jesus pode voltar. Estamos aguardando a volta do Senhor. O mundo já não está mais um lugar bom de ficar. Não é? Nós temos uma casa, a casa que o Pai preparou para nós. Nós temos um lar. Então, e essa passagem aqui, tem hora que a gente pensa que está demorando, né? Está demorando. Mas tudo, quando nós vemos na Bíblia, cumpriu-se a profecia, aconteceu isso.
Cumpriu-se a profecia, aconteceu isso. Cumpridos os dias, nasceu Jesus. Cumpridos os dias. Nada é fora da vontade de Deus, nada é fora da hora. Então, estamos dentro do tempo de Deus. Enquanto aqui estamos, irmãs, então vamos continuar fazendo isso. Vamos continuar levando a palavra do Senhor. E hoje, para esse nosso grupo das queridas, eu queria pensar em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, no capítulo 3. Esse texto de Gênesis, no capítulo 3, ele é um texto triste. Ele fala da queda do homem, né? Deus tinha feito tudo e estava tão feliz com tudo e tudo muito bom, e de repente veio a queda. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Até o versículo 15. Qual foi a reação de Deus quando o homem pecou? Qual foi a reação de Deus quando o homem pecou? Quando a gente lê essa história triste, quando a gente lê essa história da decadência humana, a bateria, por favor, aqui vai acabar. A gente percebe qual foi a reação de Deus diante dessa situação. O que Deus fez? E quando Deus olhou para essa situação, ele viu um homem e uma mulher com medo. Nós vemos que Deus olhou para a miséria do homem. E quando Deus olhou e viu tudo aquilo, e ele chegou para o homem, Deus não ficou lá de cima esperando ver o que o homem ia fazer. Mas Deus veio ao encontro. Deus veio ao encontro do homem e da mulher. E quando Deus veio a esse encontro do homem e da mulher, Deus chegou e ele não ficou pensando, vou dar uns puxões de orelha no Adão, porque ele já sabia de tudo que eu tinha feito, mas Deus chegou
chamou Adão pelo nome. Deus chegou e chamou Adão pelo nome. E quando Deus chamou Adão pelo nome, ele já sabia de tudo que tinha acontecido, mas Deus faz perguntas a esse homem. Deus chega para Adão e faz algumas perguntas para ele. Deus chega para Eva e faz perguntas para ela. Ele tece um diálogo com ela. Mas quando Deus chegou para a serpente, Deus não faz perguntas para a serpente. Deus já decretou a ela o que ia acontecer. Com a serpente, Deus não teceu comentários, Deus não teceu perguntas. Mas a reação de Deus quando o homem pecou, quando Deus veio ao encontro desse homem e dessa mulher, é um retrato muito vivo, minhas queridas, do que Deus faz ainda hoje. Ele vem ao nosso encontro ainda à noite, ainda hoje, numa noite como essa, aí na sua casa, cada uma no seu estado, cada uma na sua cidade. Deus veio ao seu encontro nessa noite. E Ele sabe o seu nome. Ele sabe o seu nome. Ele te conhece. E Ele pode perguntar: o que está acontecendo? Eu fico imaginando quando Ele chamou Adão pelo nome. Adão percebeu quando Deus estava vindo e ele, como bom Adão, né, ele tentou esconder. Deus o chamou pelo nome e quando Deus falou Adão, eu posso imaginar que aquilo tremeu, estremeceu dentro de Adão, que já viu uma criança quando faz arte, né? Que aí a mãe chama. Ai, a gente queria que ela errasse a gente, né? Mas acertou. Fui eu mesma. E foi a mesma coisa com Adão. Deus chamou Adão pelo nome e Deus chegou até ele. Minha querida, você pode estar nos ouvindo nessa noite e você pensa que você está invisível ao mundo, às situações, mas sabe, você não está invisível a Deus. Deus te conhece, sabe o seu nome. E Ele sabe o que você está fazendo. E se ainda você não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, essa noite o Senhor te chama pelo seu nome. Ele te conhece. Então, que seja uma noite de encontro, uma noite do seu encontro com o Senhor Deus. Ele, sabendo o seu nome, trata da sua identidade única. Você é única diante de Deus. Não tem outra igual a você. Não tem. Pode ter outra Castorina no nome, mas não tem uma outra pessoa, uma outra Castorina igual a mim. Eu sou única. Deus nos fez únicas para Ele. Deus te fez única para Ele. Então, se você ainda não tem um encontro, não tem uma vida com o Senhor Jesus, essa noite, não fuja do encontro com o Senhor Deus. E quando Deus encontrou Adão e que ele fez pergunta, a primeira pergunta: Adão, onde você está? Aonde você está? E essa pergunta Deus te faz nessa noite: aonde você está? Eu estou na minha casa. Não. Aonde você está? Eu gosto daquele versículo que diz que quando nós somos salvos em Jesus Cristo, Ele nos colocou nas regiões celestiais em Cristo. E quando Deus veio ao nosso encontro e nos salvou e nos deu essa posição de lugar, se você já é uma salva em Jesus Cristo, Deus te chama pelo seu nome, Leni, Orli, Eliene, Ilza, Hébia. E Ele faz perguntas: aonde você está? Que lugar você está ocupando na família de Deus? Onde você está? O que você está fazendo?
São aplicações que nós podemos tirar desse texto, que nós vemos esse princípio naquele diálogo de Deus. Olha só o que Adão tinha feito. E Deus veio ao encontro. A nossa natureza terrena é de afastar de Deus. É de ir para longe de Deus quando as coisas não estão bem. Não é? Nós somos iguaizinhos a Adão, gente. Como a natureza chegou, né? Adão, quando ele descobriu que comeu, estava nu, ele deu um jeito e ele foi correr da presença de Deus, ele foi se esconder. Ah, coitado do Adão. Coitadas de nós hoje, tentar esconder de Deus. Não tem jeito. Adão, onde você está? Castorina, onde você está? Onde você está? E eu te pergunto, minha querida, onde você está nessa noite? Perto do Senhor, servindo, perto do Senhor, sendo útil? Quando nós começamos a ver a brevidade da volta do Senhor, que está muito perto, e a Sara, ela tem um jeito de dizer, esse dia ela falou para mim assim, mãe, já imaginou passar no telão de Deus, nossa vida lá, ó, assim? Como que vai ser? E eu achei tão interessante aquilo, ela ter falado isso, porque vai ser dessa forma. Vai ser dessa forma. Estaremos diante do Senhor, estaremos diante de Deus, com a nossa vida nua, crua, patente, transparente, ali. E o que temos feito? E o que temos feito? Aonde você está nessa noite? Ai, Castorina, você não imagina a minha luta. Olha, que correria, que trabalheira. Ou, menina, com essa pandemia, não está dando para fazer nada. Ah, não vou nem no mercado, não vou, sabe? Ah, fulano, olha, eu estou sabendo que ela está doente, mas não dá para ir. É verdade, irmãs. Nós temos que, como cristãs, nós devemos ser as primeiras a dar exemplo de cuidado, de proteção. Nós temos que ser as primeiras a mostrar todo esse distanciamento, mas nós, como cristãos, não podemos perder de vista o nosso chamado. Não podemos perder de vista o nosso serviço. Você já percebeu que para o banco não tem problema? A fila do banco está lá? A fila dos comércios estão lá? O dia das eleições estavam aí um amontoado tremendo? Então, dentro da segurança exigida pelas autoridades, nós precisamos agir. Podemos chegar no portão, bater palma, irmã, tá tudo bem aí? Olha, eu fiz um bolinho, eu trouxe para você aqui. Olha, eu fiz isso, e como é que está? Estamos orando por você. Dá uma ligadinha. Alguns irmãos mais idosos ou com dificuldade de conexão estão sem participar dos trabalhos online, estão sem reunir. E esses? Têm recebido uma visitinha de portão, pelo menos? Aonde você está? Está no seu conforto? Está no seu reduto, no seu quartel-general de proteção do Covid? Mas e lá fora? E lá fora? E as pessoas que tomam ônibus para trabalhar? Eu tomo muito ônibus e os ônibus têm estado lotados. As pessoas têm ido trabalhar. E essas pessoas, como que ficam? Não tem Covid para elas? Eu entro dentro do ônibus e fico pensando nisso, não é? E eu? Como que eu estou com essas minhas saídas? Eu tenho um folhetinho na bolsa para dar para quem eu possa conversar, ou mesmo alguém que não converse, mas eu estou passando uma esperança para esse mundo desesperançado. As pessoas estão sem esperança. As pessoas elas estão com muito medo porque a visão delas é nesse muro invisível do Covid e estão sem a visão dos céus para olhar sobre tudo isso. Nós precisamos, irmãs, estarem muito afinadas com o Senhor. Onde você está? Né? E quando o Senhor faz essa pergunta, né, Adão podia falar, Senhor, estou aqui esperando a sua visita. Só que aquele dia não foi. Adão estava muito encrencado.
Ele tinha feito uma coisa muito ruim. E ele sabia. Enquanto não temos o perdão de Deus, nós estamos na mesma situação de Adão. Estamos encrencadas. Mas nessa noite o Senhor Deus vem ao nosso encontro. E nós podemos chegar a Ele. E Ele nos ouve, e Ele nos abraça, e Ele nos consola, e Ele nos anima. Onde você está? Senhor, tenho Covid, tem tudo, mas dentro da tua vontade, eu tenho feito um pouco, Senhor. Eu sei que é pouco. Quanto tempo você tem gastado em oração? Investido em oração? As necessidades têm sido tantas. Você tem podido orar? Tem sobrado tempo? Ou qual tem sido o investimento do seu tempo? E quando ele chega para a mulher, o que está fazendo? E você, Eva, o que foi que você fez? Eva, naquele dia, ela perdeu o seu lar, ela perdeu a sua pureza, ela perdeu o caminho, ela perdeu a obediência. E o Senhor, sabendo que ela tinha perdido tudo isso, mas ele chegou a ela. Esse chegar de Deus a nós fala da oportunidade que ele nos dá. E às vezes você pode estar falando, né, Castorina, você está falando e eu estou pensando, sabe, eu realmente não tenho feito nada, sabe, eu estou aqui, mas o Senhor dá a oportunidade. Quando ele fez essas perguntas para Eva e para Adão, não era para excluí-los ou para julgá-los sumariamente e deixá-los, mas Deus, ele abre o diálogo, ele conversa. Ele conversa. E ainda é assim até hoje. É a conversa. É a abertura para se falar. O que você está fazendo? Eva, por quê? A reação de Deus quando o homem pecou foi uma reação de aproximar, de chegar e de saber que aquele homem, aquela mulher estavam separados dele. E esse diálogo que ele trava com o homem e com a mulher, quando ele chega para a serpente, ele não tem diálogo com ela, ele não trava nenhuma conversa amigável, mas ele chega e já dá a ela a sentença de maldição contra ela. E também já deixa um recado. Capítulo 15, o versículo 15 do capítulo 3. Olha, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor já estava mostrando a ela que aquilo que ocorreu ali, ele já ia resolver com a morte do seu filho Jesus. Ali, para a serpente, já ficou traçado o seu destino final. E é muito interessante que quando o homem viu, quando o homem encontrou com o Senhor Deus, e o Senhor veio falando com ele, esses questionamentos surgiram, a reação do homem, ele tentou resolver as coisas da sua própria maneira. Como isso é próprio de nós, hein? Como isso sou eu? Como isso sou eu? Resolver da minha maneira. Eva, você está sem roupa. Adão, até então isso não era um problema para eles. E foram resolver com suas próprias forças, costurar roupas de folhas de árvore, foram resolver cobrir a sua nudez com suas próprias mãos. E nós estamos tentando resolver a situação com as nossas próprias forças, do nosso próprio jeito, da nossa maneira. Amadas, é da maneira de Deus. É da maneira de Deus. O serviço de Deus é feito da maneira de Deus. Não tem jeito humano. Não tem jeitinho. É da maneira de Deus. E ele já nos deixou o manual. Ele já nos deixou o manual. Seguindo esse manual, nós temos a maneira certa.
Ah, senhor, olha, eu tinha a reunião de oração, né? Mas olha, eu não fui por causa. Ah, o senhor sabe, né? O senhor sabe. E aí, às vezes, irmãos, nós temos perdido trabalhos maravilhosos por causa de Guaraná e Coca-Cola. Eu gosto da Vaninha, virou, mexeu, ela fala isso. E esses dias, né, conversando sobre qualquer coisa, eu falei, Vaninha, olha, não está dando para Guaraná, nem para Guaraná, nem para Coca-Cola mais, por causa desse afastamento, né? A gente deu risada. Mas antes, quando as reuniões estavam presenciais, quantas vezes nós deixávamos o essencial da reunião? Trocava por uma pipoca, Guaraná, lá, uma festinha. Menina, eu não fui na igreja porque tinha isso. Tudo bem, excepcionalmente, acidentalmente, talvez isso aconteça. Mas isso não pode ser uma rotina de eu resolver do meu jeito. De eu resolver do meu jeito. E quantas vezes é almoço, o fulano vem para almoçar, não vou na escola dominical, vou ficar preparando o almoço. E o senhor? E o senhor? Deixa para depois? Nós tentamos resolver as coisas da nossa maneira. Estou dizendo que isso é errado. Às vezes é necessário um domingo você ficar para um preparo, mas se eu já sei, eu posso adiantar isso antes, não é? E às vezes é tão melhor um bom macarrão, uma salada e uma coisa ali, mas primeiro você foi buscar o Senhor e depois fez aquela. Não é a variedade, a quantidade, aquela mesa farta e às vezes falta a presença do Senhor. São jeitinhos que nós damos para ir conduzindo da nossa maneira. São as folhas que nós vamos costurando, não é? O tempo com Deus, ele é essencial. E quanto nós temos gastado desse tempo? Quanto nós temos investido em tempo com a palavra? Saber realmente o que está na palavra. O conhecimento que nós temos da palavra. Temos vivido dias difíceis para com as investidas do inimigo contra a família, contra os filhos, como isso tem sido terrível nos nossos lares. Precisamos estar calçados da palavra de Deus e muito bem calçados para estar firmes, amando, mas firmes na palavra, conhecendo os tempos atuais e como o mundo, né, ele tem procurado a passos largos infiltrar e impetrar leis que cada vez mais proíba o anúncio da palavra de Deus. Começar nas escolas. Há muitos anos, desde que começou aquele projeto Amigos da Escola, nós estamos nas escolas pregando. Muitos anos. E como isso tem sido cerceado. A gente simplesmente não pode chegar mais com o projeto. Irmãs, nós fazíamos EBF na escola, escola bíblica, os 5 dias na escola. História bíblica, história missionária, versículos. Como isso era gostoso, aberto. E hoje, então, nós temos que entrar na escola com um projeto, o projeto Valores. Né? São os valores. A maneira do homem. E até esses valores hoje estão sendo questionados. Né? Qual tem sido a prática hoje pregada? Né? Você vai escolher o que você vai ser. Então, desde a primeira infância, estão mudando, estão querendo mudar o currículo educacional para infiltrar, para pôr dentro mentiras que não estão como foi no princípio. E têm sido as leis que estão querendo reger a sociedade. E como que eu e você, sendo mãe, qual é a sua firmeza em confrontar, em conversar sobre esse assunto? É da sua maneira ou da maneira de Deus? Como que nós temos orado para que o Senhor nos abra os olhos para enfrentar essa situação? Temos
tido medo? Adão, a primeira reação que ele teve, depois dele tentar costurar ali da sua maneira a roupa, ele ouviu a voz de Deus, ele teve medo. Ele teve medo. E hoje eu te pergunto, qual é o medo que te trava para servir ao Senhor? Qual é o medo que te prende de ouvir o chamado de Deus? Eu conversei com um homem esses dias, ele já é um homem com 54 anos, avô, e ele falou para mim, Castorina, há 30 anos o Senhor me chamou para a obra. E eu tive medo. Eu não fui. Eu não fui. Eu fiquei servindo da minha maneira. Não, eu oferto para a obra missionária, eu oro pelos missionários até, mas eu não larguei e fui. Eu tenho esse chamado. Daí eu falei com ele, então por que você não vai? Você ainda está vivo. Você está aqui com as suas faculdades mentais. Por que você não vai? Não precisa me dar resposta. Responda para você o Senhor. Qual é o medo que te paralisa de servir? De ter uma vida cristã abundante? Uma vida livre? Qual é o medo que te prende, que te barra, que você pode ir até ali e não vai mais? Qual é o medo que te barra, que você não pode dizer sim ao chamado do Senhor para ser salvo? Tem uma amiga, ela, nos últimos 2 anos, conheci ela aqui em Curitiba, depois de 2017, já faz 2 anos que, vez por outra, ela vai à reunião da igreja, quando estava junto. E ela, às segundas, ela assiste uma live que a gente tem feito. Ela chora diante das mensagens, mas ela não toma uma decisão. E ela fala, eu compreendo, eu gosto, está certo isso. E eu falei com ela, e o que te impede de tomar uma decisão? Ela emudece. Ela emudece. Quase, o quase é pecador total. O quase é perdição total. O quase não salva. Que medo te paralisa? De você que já serve o Senhor, é uma salva, e está paralisada. Qual é o medo que não deixa você seguir, você servir, você falar? Irmãs, nós vivemos em dias que nós somos cercadas por muitas dificuldades, muitas lutas, batalhas, verdadeiras batalhas espirituais, sérias e grandes. Mas nós temos que estar firmadas no Senhor para ir de frente com essas batalhas, firmadas nele. Firmadas nele. E não sermos neófitas na palavra, esse termo, né? Não agirmos como um novato, como alguém que não tem experiência com Deus, como alguém que não tem uma vida com Deus, mas que nós estejamos simples, mas prudentes e firmadas nele, porque as lutas são grandes. Temos familiares que ainda não conhecem o Senhor, e não poucos, e diante dessa convivência temos que mostrar que nós conhecemos o Senhor. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo que te deixa hoje paralisada de pensar, eu poderia crescer mais nisso? Depois que ele teve medo, aí ele foi fazer o que nós sabemos fazer melhor, esconder. Adão tentou resolver com a própria mão, ele teve medo, ele viu que não deu certo, eu vou me esconder. Deus está vindo aqui, está me chamando, mas eu vou me esconder. Eu não vou ficar na vista dele. Como se fosse possível, minha querida, esconder de Deus. As crianças eram pequenas e a gente brincava de esconder, né? E aí eles escondiam só a cabeça atrás do móvel e o corpo ficava todo para fora, né?
E a gente passava, fulano, não estou achando, né? Ele só com a cabecinha escondida lá atrás do sofá e o corpo todo para fora. E nós fazemos isso com Deus, pensamos que podemos esconder dele. E como o nosso Deus, ele é misericordioso, ele vê, né? Nós estamos lá escondidos, a cabeça, e ele vê o todo, ele continua nos vendo, né? E aquele dia no telão, quando vai passar a nossa vida lá, o que se escondeu? De quem? Como que ficou? Como se fosse possível esconder de Deus. Por isso que o texto diz, não ponha o sol sobre a vossa ira, faça limpo o seu diário, não durma com a folha suja, mas passa limpo, fecha a conta. Você sabe por quê? Diariamente nós precisamos fazer isso. Diariamente. Mesmo com esse turbilhão de coisas que nos cercam, nós precisamos mostrar, nós precisamos viver de forma madura espiritualmente. As lutas vêm, os ataques vêm, e são grandes, e vêm com um fundo de verdade muito grande para mexer com a nossa estrutura. Mas temos que ter a simplicidade, às vezes a gente nem tem palavras tão lindas, e hoje em dia tem tanto verbos bonitos e novos que estão sendo usados para lidar com tantas situações, com as situações humanas, né? Hoje estão tratando a gente como se fosse mesa, cadeira, vassoura, tratando de gênero, né? O gênero, não, nós não somos gênero, nós somos pessoas. E essas pessoas não têm um gênero. Não, Deus fez homem e fez mulher, fez macho e fêmea. E para esse macho e fêmea, Deus deu um sexo. Nós não somos gênero. Gênero é mesa, cadeira, uma caneta, uma porta. E esse novo linguajar, primeiro eles lançam isso, introduzindo na nossa linguagem, para que isso torne uma coisa corriqueira. E nós vamos nos escondendo, né? E nossa, fala bonito, né? Eu nem sei mesmo ter vocabulário para poder enfrentar isso. Né? Nós não podemos nos esconder. Saiu uma palavra nova, de que ela se trata? O que está se dirigindo a quê essa palavra? Depois que Adão se escondeu, ele foi arrumando desculpas. Ele foi arrumando desculpas. Ah, senhor, eu estava bem, o senhor que foi me dar uma companheira. Ah, é? Mas, Eva, por que você fez isso? Ah, senhor, foi a serpente. Deus já sabia onde ia parar tudo isso. Deus já sabia onde ia parar tudo isso. Mas ele foi dialogando, ele foi conversando. Ele foi trazendo às claras a situação de cada um. Graças a Deus, pelo seu plano infalível de nos salvar. Louvado seja Deus pela salvação completa e total que ele já tinha planejado. Ele já tinha planejado. Quando ele chegou ali para dar essa sentença a Adão, ele já sabia, mas ele foi levando passo a passo, mostrando todos os degraus da queda. Mas ele mostrou onde ele ia ser amparado. E ele apontou para a cruz do Senhor Jesus. Quão grande é essa salvação! Quão grande o amor de Deus para conosco, minhas queridas! Quão a abrangência dessa salvação nas nossas vidas. E nós não podemos perder de vistas, minhas irmãs, essa abrangência da salvação que Jesus Cristo nos dá. É uma salvação total. Hebreus 7, 25. Pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Não é parcialmente. Ele desnudou toda aquela situação de Adão e Eva
e não deixou desnudo, exposto e resolvam. Não. Ele interviu. Tirou peles de animal, fez roupas e os vestiu. Deus faz isso. Deus faz isso. Ele mostrou toda a sujeira, ele mostrou toda a falta de capacidade do homem de resolver com suas próprias mãos. Partiu dele vir ao encontro do homem. Partiu dele vir ao nosso encontro nessa noite. Partiu dele a nossa salvação. Por isso que ela é total. Por isso que ela é perfeita. E por isso que ela pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Sabe por quê? Porque pecado para Deus é pecado. Não tem fulano fez isso, não tem um assassino, ou não tem... Pecado é pecado. Nós classificamos, né? O mundo também tem isso, né? O crime de colarinho branco, não tem? Até o mundo, na sua ignorância, tem esse, né? O pecado que é aceitável, né? Que se trata de forma diferenciada, não é isso? Diante de Deus, pecado é pecado. Por isso, nós precisamos falar com todos, com todas, independente do seu grau de pecado. Porque pecado é pecado. E nós podemos deixar diante do Deus que tudo vê e que salva totalmente. Não tem pecado grande para o Senhor Deus. Minha querida, ele salva totalmente. Ai, Castorina, mas você não sabe que... Não tem, e eu realmente não preciso saber, porque eu não posso fazer nada. Mas o meu Deus pode. O nosso Deus pode vir ao seu encontro nessa noite. O nosso Deus pode. Ai, Castorina, eu já sou salva há tantos anos, mas, sabe, eu não tenho o dom da palavra, sabe? Eu não sei fazer aquilo, mas eu gosto tanto de Tiago, que o Senhor fala, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá. Ele dá. Nós temos sido claras para pedir sabedoria a Deus. Irmãs, nós lidamos com situações muito difíceis. Situações que quase nos aterram, quase nos enterram e nos anulam. Mas nós temos que pedir sabedoria de Deus. E nós temos que estar numa sintonia com Deus para ter esse refrigério dele, para ter essa sabedoria dele, de lidar. E é uma coisa que eu gosto muito de sempre estar lembrando, se ainda estamos aqui vivas, é porque o Senhor ainda tem um trabalho para nós. Ele ainda quer nos usar. Porque para quem já terminou o serviço, ele já levou para casa. Castorina, você não imagina, olha, dói aqui, e mais isso, e mais aquilo. E eu gosto de ver, Lucas capítulo 1, aquela mulher com 84 anos. Diariamente ela estava orando. E ela foi uma das que, junto com Simeão, viu o Senhor. Eu gosto de pensar naquelas mulheres que serviram o Senhor com seus bens. De uma, ele expulsou 7 demônios. E ela não deixou mais de servir ao Senhor. Mas sabe aquele domingo da ressurreição? Ela estava lá. O Senhor surpreende aquelas que o servem. Irmãs, vamos ficar firmes servindo. Não sei de que forma, mas o Senhor não deixa, Ele não nos deixa esquecidas. Ele não esquece, Ele não nos abandona. Ele não esquece do nosso serviço. Ele não esquece daquilo que nós fazemos. Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria. E a sabedoria que Ele nos dá é na palavra e de tempo com Ele. Porque depois, quando eu vou ler as leis humanas, as leis que todo dia muda, o Código Penal, quando eu vou ler a Constituição, eu vou saber entender aquilo, porque o Senhor me dá sabedoria na palavra. Ele me dá sabedoria
especial, ele me dá uma visão acima dos problemas. Não sou eu, é ele quem nos capacita. Então, vamos investir tempo nesse convívio com o Senhor, para entender a atual situação, para entender o mundo que estamos vivendo e para termos sabedoria para anunciar o Evangelho. Glórias a Deus pelo plano infalível da salvação que partiu de Deus. Esse plano não mudou. Esse plano é o mesmo. Deus te chama pelo nome, ele te faz pergunta, ele te conhece. E nós queremos nos esconder, nós queremos ficar com o nosso achismo, porque eu sou a si mesma, porque, sabe, porque isso, porque, olha, até que eu queria, mas sabe, foi o Senhor Deus quem te fez. Ponha toda esse seu jeito nas mãos dele, ele vai te usar do jeito que você é. Se você acha que a questão de fazer evangelismo, né? Às vezes você vai num lugar, ai, olha, eu estou saindo com uma sede, não tive coragem de beber uma caneca de água ali, porque, sabe, eu sou a si mesmo. Peço o Senhor para quebrar esse eu sou a si mesmo. E deixa ele fazer de você o que você precisa ser. Deixa ele trabalhar onde ele precisa trabalhar e da forma como precisa ser. Louvado seja Deus pela misericórdia dele intervindo ao nosso encontro. Louvado seja Deus por sermos mulheres que conhecemos o seu nome. Irmãs, vamos conhecer essa salvação total que o Senhor nos deu. E vamos viver dentro dela. Como esposa, como mãe, como tia, como filha. Qual é o seu papel hoje? Esposa? É mãe? É tia? Avó? É sogra? Nora? Às vezes você desempenha diversos papéis. Desempenhe todos esses papéis nessa totalidade da salvação que o Senhor nos dá, na força que o Senhor concede. É Ele quem concede a força. Por nós mesmas já teríamos sucumbido, minhas queridas. Porque o inimigo não está brincando, ele está vindo com artilharia pesada. O inimigo não está brincando de estilingue, não. Ele está vindo com artilharia pesada, porque ele sabe que o seu tempo está chegando ao fim. Ele sabe disso. E, por vezes, temos dormido ou perdido de vista essa esperança que o Senhor nos dá. Irmãs, obrigado pela noite, obrigada pelo tempo juntas. Que esse tempo possa ter nos despertado a nos vermos como o Senhor nos vê, o que Ele espera em nós. Que Deus, um coração grato, nós nos apresentamos diante do Senhor. Depois de salvas, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ensina, o Senhor nos guia. Caminhos que nós nem sabemos onde pisar, mas o Senhor nos leva. Há momentos que o Senhor nos carrega no colo. Como temos percebido a tua boa mão ao nosso favor. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos essa plenitude dessa salvação que tu nos dás. Nos ajude a termos o olhar no Senhor, firmado no Senhor, para podermos enfrentar enquanto estamos aqui no mundo. Obrigado por ter vindo ao nosso encontro, Senhor. Obrigado por esse registro do livro de Gênesis. Obrigado porque nós não somos nada sem o Senhor. Mas o Senhor se interessou por nós e veio nos capacitar. Ajuda-nos, ó Senhor, a continuar até aquele dia, quando o Senhor vier ou quando nós formos, mas que possamos te encontrar na certeza de que tudo isso foi possível por causa do Senhor Jesus Cristo. Louvamos o teu nome pela morte do Senhor, que tornou isso possível. Obrigado pelo trabalho das irmãs. Obrigado por essa igreja, ali em Vila Cristina, com esse trabalho que tem sido feito. Por esse grupo de irmãs nessa noite, ó Deus. Nós agradecemos o teu nome por isso. Se há alguma que ainda não conhece o Senhor como Salvador, que ela tenha coragem de ouvir o Senhor chamando-a pelo nome e se entregar a ti.
Se há alguma salva, Senhor, que ainda tem se acomodado, que não está despertada para o trabalho, que ela possa ter ouvido o Senhor chamar o nome dela nessa noite e tomar um passo ao teu lado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por nos animar. Obrigado por nos ajudar e nos sustentar. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, irmã Elizabeth. Irmãs, que realmente, né, possamos ser despertadas mesmo, como a nossa irmã Castorina falou. Que nós possamos sempre pedir sabedoria, né, ao nosso Deus. Todo momento das nossas vidas, né? Que nós possamos viver essa salvação mesmo que nós temos, como ela disse. Agora, para terminar, a família da Orleni, por favor, vai cantar para a gente. E logo em seguida, a irmã Elisângela, de Botucatu, de São Paulo, vai terminar o trabalho com uma palavra de oração, por favor, tá? E depois nós vamos aos agradecimentos. Orleni. Tão perto. Não. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém sem Jesus, sem perdão. Deixai os pecados e o vosso temor. Chegai-vos agora, Jesus Salvador. Oh, vinde a Jesus. Chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Tão perto que ouvis os remidos cantar da graça de Cristo que os veio salvar. E ainda quereis no pecado viver, e santo perdão Jesus quer conceder. Oh, vinde a Jesus. Chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Morrer sem ser salvo, sem paz, sem Jesus, perdidos para sempre em tormento, sem luz. Oh, considerai ao convite, atendei, e sem mais demora, Jesus vos rendei. Oh, vinde a Jesus. Chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Amém. Vamos orar, irmãs? Querido Deus, Pai bondoso e maravilhoso, nós queremos te agradecer por esta noite tão especial que tivemos. Quando nos deparamos com a sua palavra, nós agradecemos por essa oportunidade de relembrar aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor tem providenciado tantos meios de comunicação
e nós temos aproveitado este momento para estar presente com outras irmãs, conhecendo novas irmãs, mas acima de tudo, lembrando que o Senhor está no comando de todas essas coisas e o Senhor tem nos alertado através da sua palavra mais uma vez nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos lembrado para que não tenhamos medo. Nós lembramos daquele versículo agora que o Senhor tem falado através da sua palavra, que está em Josué. Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Ó Senhor, que maravilhosa promessa, sabermos que o Senhor está conosco, mesmo nesses momentos tão difíceis de pandemia, onde nós nos espantamos muitas vezes com as coisas que têm acontecido, com as lutas, aflições, desesperos de muitos que estão aí fora, mas sabemos que o Senhor está conosco. E se estamos aqui nesta noite ouvindo mais uma vez a sua palavra, o Senhor tem ajudado, o Senhor tem nos dado vida, estamos aqui para honrar e louvar o seu nome. E o Senhor nos buscou, o Senhor nos deu a possibilidade de reconciliação através do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque esta graça nos alcançou e hoje, pela fé, podemos crer e reconhecer que só o Senhor Jesus salva. Só o Senhor Jesus é capaz de perdoar os nossos pecados e nos dar a garantia de vida eterna e nos ajudar em todos os momentos difíceis, porque o Senhor mesmo nos prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, nós te agradecemos por estas palavras maravilhosas que nós temos em nossas mãos, as escrituras da palavra de Deus, e que elas são vivas e eficazes em nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor tem feito maravilhas no meio de nós. E lembramos agora que durante esse dia o Senhor operou muitas maravilhas, como esta que a irmã citou aqui, a cirurgia do seu pai, a irmã Lodi. Seu pai fez uma cirurgia hoje e ocorreu tudo bem. Agora, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado dele ali. Nós nem conhecemos pessoalmente, mas, Senhor, nós queremos te agradecer por isso. Porque o Senhor tem cuidado das nossas irmãs, tem cuidado dos seus familiares, aqueles que estão doentes, o Senhor tem amparado. Aqueles que estão com muitas dificuldades, o Senhor tem acudido, e nós te louvamos porque podemos falar contigo em oração, certo de que o Senhor nos ouve e certo de que o Senhor nos atende. E nós te louvamos por esta possibilidade. E te agradecemos mais uma vez por esta reunião tão preciosa, relembrar daquilo que o Senhor já é para nós, o Senhor tem feito para nós, e relembrar tudo aquilo que o Senhor ainda pode fazer por nós, se o buscarmos de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Senhor, nós te louvamos por tudo isso, por esta noite, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.